Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente avançar mais um passo aqui na nossa exploração do Urbana Bélica, cenário de RPG nacional publicado pela Nozes Game Studios e Casa do Alquimista. A gente está dando uma passada geral aqui pelo livro, capítulo a capítulo, destacando os pontos mais interessantes para apresentar o jogo para quem ainda não conhece, né, em termos de cenário, de sistema, enfim, tudo que for relevante para dar uma ideia da proposta do jogo, da pegada do Urbana Bélica, beleza? Quem está chegando agora não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva com tudo que a gente já fez e ainda vai fazer sobre o Urbana Bélica, então dá para assistir com calma. E depois, se você quiser seguir viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, quem está acompanhando a nossa série conforme os vídeos estão saindo, deve lembrar que no vídeo passado a gente encerrou o processo de criação de personagens, né? Passamos por todas as fases desse processo, como é que você vai criar o personagem que vai interagir aí com o cenário, com o mundo de Urbana Bélica. Então, seguindo aqui a ordem do livro, a gente vai falar hoje do capítulo 3, Criando Sua Guerra, que na verdade vai falar sobre o cenário. Falamos da criação de personagens, então agora a gente vai falar da questão do cenário. Como é que você vai construir o cenário, como é esse mundo do Urbana Bélica, que os personagens que vocês acabaram de criar vão interagir. Então é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. O Urbana Bélica, como o nome já sugere, né, é um jogo com um ambiente mais urbano, né? Claro, contemporâneo e tal. Então isso já dá uma ideia mais ou menos de como seria o cenário. Mas olha só, aqui o primeiro tópico desse capítulo é justamente, olha, criando a sua cidade. Porque basicamente as histórias vão se desenrolar em ambientes urbanos, porque essa é a proposta do jogo, que mistura aí, né? Guerrilha urbana, teorias da conspiração, dominação, enfim, uma série de pontos que a gente até comentou já em vídeos anteriores. Mas esse capítulo aqui, ele vai se dedicar, na verdade, a te dar dicas de como é que você vai criar essa cidade. Então, primeiramente, ele te dá logo algumas opções. Já que a gente está falando de uma ambientação contemporânea, de cidades e tudo mais, você pode pensar logo, posso utilizar uma cidade real? Pode, claro que pode. Você vai adaptar essa cidade, lógico, para tornar ela um ambiente, entre aspas aqui, fantasioso, segundo as situações que são explicadas aqui no livro, mas você pode, com certeza, usar como modelo uma cidade real. De repente, a cidade que você mora, ou uma cidade que você já visitou, enfim, o ideal é que você tenha uma cidade que você tenha referências, né, para poder descrevê-la de uma maneira que os seus jogadores reconheçam essa cidade, se você está usando uma cidade real. Porque o livro também abre, claro, a possibilidade de você utilizar uma cidade fictícia, e aí uma cidade que você pode, né, pegar emprestada, vamos chamar assim, né, de livros, de filmes, de quadrinhos, etc e tal. Então qualquer obra que você já tenha visto, lido, né, pode servir como referência se você achou aquela cidade, aquela ambientação interessante para utilizar no Urbana Bélica. E por fim, você pode criar uma cidade completamente do zero, né, uma cidade original, sua, da maneira que você bem entender. Então o livro te abre essas três possibilidades e, claro, vai te dar ferramentas para utilizar a cidade da maneira que você melhor quiser, né, melhor entender. Avançando aqui no capítulo, o livro vai te dar duas opções, assim, numa escala mais macro, para você começar a pensar na sua cidade. A primeira delas é essa aqui, olha, Dormiens Civitatem. O que significa isso? Qual é esse tipo de cidade? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Nossa sociedade, em sua quase totalidade, afundou e se afogou confortavelmente na limitação, raramente percebendo os movimentos de seus agentes até que seja pega em fogo cruzado, e, ainda assim, criou seus próprios mecanismos de defesa para permanecer torpe diante de uma realidade agressiva demais para sua aceitação pessoal. A esta faceta do mundo é dado o nome de Dormiens Civitatem, a cidade adormecida. Aqui, o controle dos agentes da limitação tende a ser bastante institucionalizado, na presença de políticos ultraconservadores, polícia repressora, veículos de mídia agressivamente manipuladores e, muitas vezes, um povo imerso em ignorância, desesperança, medo e, por que não, em suas próprias limitações. Ou seja, nesse primeiro tipo, nesse primeiro estilo, né, de cidade, aqui as pessoas, de uma maneira geral, a população em geral, não tem essa percepção da atuação da limitação. É como se fosse uma cidade controlada, quase que na sua totalidade, pelas forças da limitação. Então, o trabalho dos jogadores, né, sendo agentes aí da libertação, do farol, enfim, é muito mais complexo, é muito mais difícil, porque eles estão em território aqui completamente hostil, né, vamos chamar assim. Uma cidade que já de cara, de início ali do jogo, já é quase que 100% dominada pela limitação. O segundo tipo de cidade que o livro vai trazer é esse aqui, Urbem e Vigilate. Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês, olha só.
Urben e Vigilat é o terreno da guerra, muitas vezes inalcançável fisicamente. De propagandas boca a boca a programas de auditório, de boates a escritório, dos esgotos ao topo dos arranha-céus. A cidade desperta é uma armadilha viva e um campo de batalha sempre ávido por sangue. Aqui, os pontos de controle das funções do farol e da limitação são definidos. Edifícios podem ser grandes centros de pesquisa da agência, academias de tiro podem ser polos das combativas e o farol pode ser forte em uma boate espalhafatosa. Ou seja, aqui na Urben e Vigilat é o que o livro chama de cidade desperta. Mas isso não quer dizer que a vida dos jogadores é mais fácil aqui. Na verdade, a cidade desperta é um território em disputa. Você vai ter ali pontos de controle, né? Tanto do farol quanto da limitação. E aí é uma guerra, entre aspas, aqui, mais aberta, por isso que ele chama de cidade desperta. Na outra, não. Ali a coisa está mais fechada, está mais sob o controle da limitação e o trabalho é mais difícil. Aqui, na cidade desperta, a guerra já está rolando e, em tese, pelo menos no início ali do jogo, cada lado tem os seus pontos, né, os seus territórios, né, vamos colocar assim, os seus territórios bem definidos. E aí começa o jogo para ver quem consegue conquistar territórios do adversário. Então, depois de dar essas ideias iniciais aqui, como eu falei, num aspecto mais macro sobre as cidades, o capítulo segue adiante começando a entrar no nível de alguns detalhes, assim, para você ir dando uma cara, uma personalidade para sua cidade. Ou, para como o livro coloca aqui, olha, você criar uma cidade viva, que é basicamente isso, a questão de você ter uma cidade reconhecível, uma cidade com personalidade própria, com características próprias e, claro, por consequência, interessante para os seus jogadores explorarem. E aqui o livro traz algumas tabelas e uma ferramenta que eu achei interessante para você ter essa ideia inicial de como você vai criar essa cidade. Aqui ele traz uma mecânica simples de você pegar um dado e jogar 4 vezes. E isso vai definir algumas características da sua cidade, características gerais também, né, claro, dependendo se você tirar par ou ímpar. Então aqui, olha, a gente vai ter a tabelinha aqui para orientar. Então, só para dar uma ideia para vocês, a primeira característica que ele traz é a atitude. Perdão. Então, se você tirar, por exemplo, par, a atitude da cidade, de uma maneira geral, é extrovertida, né? A população da cidade, no geral, é bastante energética, sociável, tem uma vida diurna e noturna bem pujante, bem ativa, enfim. E se você tirar ímpar, vai ser uma cidade mais introvertida. E assim ele vai seguindo com outras categorias, né? Então ele traz aqui a atitude, as funções, né? 2 funções e o estilo de vida da cidade. Então, também só para a gente dar uma passada geral, o que seriam essas funções? Quais são essas características, né? Então, a primeira delas, se você tirar par no seu sorteio, né? A cidade é sensorial. Ela é iluminada, barulhenta. No geral, a cidade, a população é apegada a fatos e detalhes, enfim. E se você tirar ímpar, ela é uma cidade mais intuitiva. A cidade respira arte e abstração. E a população trabalha com as informações e dados prévios e tudo mais. Então, assim ele vai dando algumas características, né? Outras funções aqui, a cidade pode ser racional, pode ser mais sentimental. O estilo de vida da cidade, né? Pode ser julgador, né? A cidade dá aos seus cidadãos decisões firmes, tomadas a todo momento. Ou pode ser um estilo de vida mais perceptivo. A cidade dá aos seus cidadãos a possibilidade de tomar decisões em plebiscitos, orçamentos e tal. Então, isso dá um panorama geral, dá uma moldura, vamos colocar assim, para você começar a construir a sua cidade. Nessa parte da personalidade, me lembrou muito, como leitor de quadrinhos, né, a questão das cidades fictícias, basicamente que existem mais no universo DC, por exemplo, para quem curte aí quadrinhos de super-heróis. Então, se você pensa em Gotham City, em Metrópolis, em Opal City, você já tem basicamente uma ideia na sua cabeça, porque essas cidades já foram tão exploradas nas histórias dos seus respectivos personagens, que elas próprias são um personagem em si. Elas têm as suas características, o seu estilo, você consegue, né, se você está familiarizado com os quadrinhos, você consegue identificar ali as principais características das cidades. Então, é essa ideia, mais ou menos, que o Urbana Bellica tenta passar aqui nesse capítulo, pelo menos segundo a minha percepção. E daqui pra frente, seguindo adiante no capítulo, o livro vai trazer esse estilo aqui de ferramenta, né? Uma característica com alguma tabela para você sortear, ou pelo menos ter uma ideia e escolher. Então, por exemplo, aqui, seguindo a sequência do livro, ele vai falar, olha, do tamanho das cidades. Então vai ter uma tabela aqui para você sortear o tamanho da cidade ou escolher. Um detalhe interessante, ele vai te dar aqui o tamanho da cidade, com mais ou menos a quantidade da população, e aqui do lado, olha, já tem algumas outras informações adicionais. O que você vai encontrar com mais frequência nesse tipo de cidade? Então, só para exemplificar aqui, uma cidade pequena, né, que ele considera aqui até 50 mil habitantes. Quais são as características dessa cidade? Vai ter pelo menos um grupo poderoso, um personagem marcante, uma organização e um local importante. Cada uma dessas características, ele vai tratar aqui na sequência do capítulo, trazendo as respectivas tabelas e alguma explicação básica a respeito disso.
Só para efeito de comparação, olha, a maior cidade que ele considera aqui, a mega cidade, que tem acima de 10 milhões de habitantes, teria 5 grupos poderosos, 8 personagens marcantes, 6 organizações e 8 locais importantes. Então, só para dar uma ideia da dimensão das coisas e da quantidade de características, segundo o livro traz aqui, que cada uma dessas cidades teria, né? E só para a gente avançar mais um pouquinho logo, em relação a essa questão dos personagens marcantes, seriam aqueles NPCs, aqueles personagens do narrador, do mestre, que vão interagir com os jogadores. E eles podem ser tanto aliados, né, tanto amigos, quanto inimigos, quanto alguma coisa aí no meio. Você vai ter aqui também, olha, algumas tabelinhas para você ir sorteando esses personagens marcantes. Mas tem uma coisa que eu achei interessante aqui, uma analogia que ele faz, que você pode levar em consideração, claro, na hora que você estiver criando essa parte, né, essa característica da sua cidade. Então, olha só, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Uma dica aqui é utilizar cartas de baralho para definir a importância dessas pessoas, desses personagens marcantes. O ideal é que haja um rei, uma figura masculina de poder, uma dama, a figura feminina de poder, o valete, ou o antagonista, e o coringa, a figura sem um lado definido. Ou seja, usando essa analogia das cartas de baralho, você pode ter uma ideia também já de que tipo de personagens marcantes são interessantes, são necessários para você ter em alguma cidade, claro, dependendo do tamanho dela. Seguindo adiante, o capítulo vai trazer aqui as outras características, né? Por exemplo, as organizações. Quantas organizações importantes existem na cidade? Qual é a área de atuação delas, né? Então tá aqui, olha. Tem a tabelinha aqui do lado. Qual é a área de atuação? Por exemplo, é o governo, é uma sociedade secreta, é um grupo paramilitar, é uma célula rebelde, é um grupo religioso. Enfim, várias ideias, como sempre, para você ou sortear ou escolher o que melhor se adeque à sua história, à sua campanha. E também a questão dos locais importantes, né? Eu citei para vocês ali, dependendo do tamanho da cidade, é recomendado, né, pelo livro que a gente tenha um número X de locais importantes. Mas quais são esses locais? Então aqui, de novo, tem uma tabelinha, né, e alguma explicação básica sobre como utilizar isso no jogo. Então, só para exemplificar aqui, o local importante é o aquário, é um armazém, é um asilo, é um edifício abandonado, é um monastério, é um observatório, enfim, uma série de locais possíveis, claro, sempre variando a quantidade de acordo com o tamanho da cidade ou claro, as necessidades da sua história. Seguindo adiante, para a gente já ir encaminhando para o final do vídeo, uma outra característica que ele traz aqui é o ponto de quebra. Aqui eu vou ler um trechinho para vocês, olha só. Toda cidade possui um ponto de quebra, uma situação de risco iminente que irá prejudicar todos aqueles que entrarem em contato com ela. E aqui, nessa característica, ele faz de novo a analogia com a questão das cartas do baralho. Então, se liga aí. Novamente, olha, podemos associar ao rei um evento grandioso, mas que será cumprido a longo prazo. No caso da dama, nos trará um evento que já está em andamento, mas que só afetará os personagens a médio prazo, enquanto que o valete fará as vezes de um evento potencialmente letal em andamento e de ação direta. Neste caso, o Coringa será um evento aleatório ou fora de controle. Ou seja, você pode pensar com base nessas características para inserir um ponto de quebra que mais se adeque ali ao tipo de história que você quer contar. Também tem isso, né? É uma história mais tensa, que os personagens estão em constante movimento ali e tal, é uma coisa que já está rolando, ou eles vão descobrindo esse ponto de quebra, né? Para usar a terminologia do livro, passo a passo ali na história, uma coisa mais lenta, enfim. Então, pegando essas linhas gerais que o capítulo traz, você vai criando ali não só a sua cidade fisicamente, mas o mais importante, dando uma personalidade para ela. E claro, como eu falei antes, isso tudo que a gente falou até agora é só a moldura, né, da sua cidade. Existem outros detalhes que você pode querer ali enxertar na sua cidade para conduzir a sua história para um lado ou para o outro, ou dependendo do tipo de história, enfim. Então, só para citar alguns exemplos. A tecnologia, qual é o nível de tecnologia que essa cidade tem? Qual é o nível de criminalidade? Né? Tem religião nessa cidade? Qual é a influência que a religião exerce? Quais são os rumores ali que os personagens podem entrar em contato ali? São rumores verdadeiros? São rumores falsos? São ganchos de aventura? Enfim, uma série de outras coisas que você vai preencher as lacunas, vamos chamar assim, né, para terminar de pintar ali o desenho da sua cidade. E o livro, esse capítulo, vai encerrar com um exemplo de cidade aqui, né, chamada Ascensão. Então, uma cidade original aqui, né, que eles construíram passo a passo, utilizando as regras, então já serve como exemplo aqui. Você vai ter todas as informações que a gente discutiu aqui sobre a cidade, né? Olha, por exemplo, aqui os rumores, né? O que os personagens sabem. A gente vai ter aqui, olha, personagens importantes, olha, Alyosha, a luz do farol, o Rei Vermelho, que é uma figura de poder também que a gente até conversou em vídeos anteriores. Olha. Então, tá tudo descrito aqui e com algumas outras tabelas, né? Para você sortear algumas coisas. Quais são as atividades que são desenvolvidas na cidade, né? Aqui ele detalha também uma parte específica, que em tese vai ser importante para aquela história, para aquela campanha. Aqui ele escolheu, olha, o porto, por exemplo. E aqui ele vai trazer mais alguns detalhes sobre essa área específica. Inclusive, olha, com
um mapa ali que você pode pegar no Google o mapa da sua cidade ou criar o mapa se você tem essa habilidade, curte, enfim. Então, na verdade, esse capítulo 3 vai te trazer uma série de ferramentas para te auxiliar a criar o seu cenário, a sua cidade no Urbana Bélica. E por enquanto é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui conhecer um pouquinho mais sobre Urbana Bélica. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias sobre o jogo. E a gente se vê na próxima resenha.